Olá, gente linda, tudo bom com vocês? Espero realmente que sim. Eu sou Denise Uman, sou médica veterinária, espiritualista, pesquisadora e ajudo milhares de pets e seus pais humanos a terem uma vida melhor. Para isso, eu fui procurar ferramentas, eu fui procurar estudar, porque quando eu descobri que para tratar um pet eu precisava cuidar de papai e mamãe humanos, é quando eu vi que o caminho era esse. E é o que eu venho fazendo nesses últimos 40 anos, arranjando cada vez mais ferramentas cada vez mais específicas para ajudar você em casa a se cuidar. Porque não é só depender de mim, eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem exercícios, mantras, do jeito que ela gostar. Sempre tem uma coisa que é fácil para você fazer, né? E você gosta de fazer e vai fazer todo dia. A gente precisa ter constância, precisa ter determinação, como qualquer academia. Você não vai fazer academia, fazer musculação, pegar ferro, aquela coisa toda? Pois é. Então, de verdade, também isso depende da nossa determinação, né? E hoje eu quero conversar com você os casos que demora para dar certo, os casos que parece que não anda, de todo mundo tá andando, não anda. Eu posso falar, gente, de mim mesma, que teve coisas que demorou anos para eu conseguir ter uma resposta daquele tipo terapêutico, daquela coisa que eu queria tratar. E o que me despertou? Eu fui pesquisar por que acontece isso. Por que você toma um remédio e não funciona? Por que você faz um tratamento e não funciona? E por que aquela pessoa que nem sabe as coisas que você sabe, tudo funciona? Como é que é isso? Como que energeticamente está acontecendo alguma coisa aí na tua vida, no teu campo, que não deixa com que você melhore? Todo mundo tem as suas coisas mal paradas, todo mundo tem coisas que quer resolver, seja no corpo, seja na prosperidade, seja na casa, no relacionamento. Sempre tem uma área que fala, podia estar melhor, né? Muita gente está com todas as áreas comprometidas, porque são interligadas, claro, né? Imagina que a gente até gostaria que não fossem interligadas, mas são interligadas. E na minha pesquisa, o que eu encontrei? Eu encontrei a visão, pelo menos, que a espiritualidade me deu para eu ter essa compreensão e passar para vocês, é que você só consegue se libertar daquilo se você largar o passado. 90% das vezes você nem sabe que raio de passado é esse, tá? Mas tá lá. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar o que era isso. O que são essas coisas que prendem as pessoas? Seria apego? Seriam coisas mal resolvidas? Seriam traumas? O que seria isso? Foi quando eu fui estudar mecânica quântica, eu fui estudar os fractais de alma, que eu comecei a vislumbrar onde que estava parado, o que é aquilo que ela não está soltando. Porque tem coisas nessa vida que a gente está vivendo que é diretamente ligada a essas coisas todas e a gente não sabe por que acontece. Fala, gente, eu faço tratamento, eu faço isso, eu faço... e não melhora. Por que será que é isso? É onde entra, gente, a apometria quântica. A gente já sabe que a apometria do Dr. Lacerda era exatamente isso. Ele conseguia andar no tempo e espaço, vamos dizer assim, e ir lá, naquele momento em que você já teve uma experiência que não deu certo. Uma experiência traumática, ruim, não importa o nome que você dê. Ele conseguia perceber que estimulando com pulsos, é como se fosse uma regressão de memória, como se fosse uma hipnose, parecido. Mas ele conseguia chegar lá rápido e sem muitas catarses, sem muitas coisas, e resolver naquele ponto da sua linha da vida, que não é só essa vida, né? Resolver aquilo lá. E eu também fui estudar isso. Eu falei, bom, deve ter alguma forma de libertar isso tudo. E aí que entra, como eu falei para vocês, a apometria quântica. Claro, tinha que ter alguma forma da gente fazer isso. E eu fui estudar diversas modalidades, gente. Eu fui estudar cura quântica, teriatria, fui estudar muitas coisas para
que eu conseguisse mais rapidamente resolver aquele seu assunto mal parado. E é quando eu entrei num mundo novo, e é isso que eu informo para meus pacientes, o que eu encontrei lá. Porque é um processo que a gente faz, é um processo de cura, em que a gente vai lá ver o que está acontecendo com a pessoa, quem que está atrelada naquela pessoa que já não deveria estar mais. Isso tudo a gente consegue limpar. Mas eu percebo assim, tem coisas que está grudada, que você não solta por nada. Sabe aquele relacionamento que já é destrutivo, mas você não consegue soltar? Aquele hábito que você sabe que é ruim para você, mas você não consegue soltar? E não é que você não queira, claro que você quer, mas parece que falta força para fazer aquilo, parece que falta determinação. E gente para criticar vai ter um monte, você sabe disso, né? Ai, porque você não tem disciplina, porque isso, porque aquilo. Não é nada disso. Está preso. Então, a gente vai buscar nesta linha temporal, que pode ser 1000 anos atrás? Pode. Pode ser do ventre da sua mãe? Pode. Pode ser quando você era criança nessa experiência? Pode. Não importa. A gente vai voltar porque continua sendo você. E é este você que você está vivendo agora. Você está vivendo nesse instante. Existe sim a possibilidade de você estar vivendo em outras dimensões? Sim, mas continua sendo você. Então, o agora de você e o que está acontecendo na sua vida e por que as coisas não dão certo e por mais que você faça, é isso que a gente consegue abrir. Existe todo um estudo em cima de registros akáshicos, existe muitos estudos e eu percebi que foi necessário tudo isso que eu estudei para quando chegasse lá, conseguisse resolver aquilo lá. Então, quando a gente abre esse trabalho radiônico, que eu posso dizer assim, eu peço de verdade para o Senhor dos Registros Akáshicos me mostrar, naquele ponto que você quer tratar, o que está acontecendo. E pode acontecer de um tudo. Eu já vi de um tudo, gente. Vocês não têm noção das coisas que eu já vi, que eu fico encantada. Eu falo que coisa maravilhosa que é a gente poder ir lá acessar. E quando a gente chega naquele ponto, a gente descobre aquele ponto, eu peço para os nossos irmãos amparadores espirituais, eu peço para os seus guias e protetores, que com certeza você tem, seu anjo de guarda, não importa o que você sinta, que limpe aquela situação. Então eles vão limpando todas as energias que ficaram paradas naquele tempo e espaço que se viveu naquela experiência, retirando obsessores, retirando parceiros de afinidade, retirando, vai limpando tudo que tiver para limpar, reorganizando aquele corpo. E aí o que a gente faz? A gente ressignifica tudo naquele instante que você estava sentindo, que você sentia isso, aquilo, aquele, que está reverberando hoje em você, no você de hoje, eu peço que seja ressignificado. Isso é uma estratégia da PNL. Você ressignifica. Por quê? Para nossa mente não tem tudo que você informar como uma realidade, ela vai entender que existe. Você pode estar inventando uma coisa, mas se você está concentrado naquilo, é história sempre que eu conto para você de morder o limão, né? Se você morder um limão, imaginar, né, que você está mordendo o limão, sua boca vai encher de água, porque a mente não sabe que você não mordeu o limão. Ela só sabe que você pensou nisso. E para ela já gerou neurotransmissor que ela vai correndo informar para suas glândulas salivares que elas têm que gerar saliva. Olha que coisa mais complexa que nós somos, né? Então veja, quando a gente vai nessa distância toda, vai até lá, faz toda essa limpeza de você, retirando tudo, retirando relacionamentos que você teve, e a gente vai indo cada vez mais fundo até descobrir que padrão mental você estava, o que você estava acreditando. Se você acessar uma mente que viveu na Idade Média, qual que era a mente sua lá na Idade Média, né? Então as coisas que se faziam, se pensavam, era lá de acordo. Só que você está agora em 2024 e continua com aquela cabeça, porque você está ainda tentando fazer coisas, melhorar coisas em você, você acessa aquele programa. Desculpa.
aquele programa lá. E aí vai dar samba, vai, porque vem toda aquela sensação para cá. E você não sabe o que que é, e você passa mal, as coisas não dão certo, as pessoas brigam com você. E era tudo daquele fractal, daquela parte sua que a gente chama de fractal, que estava vivendo aquela experiência que não estava legal. E a gente vai trabalhando, é um trabalho, às vezes de muitas sessões, claro, mas você vai se significar. A gente pode muitas vezes conversar com você naquela época, é o que eu faço. Eu falo, olha, você sabe que ano você tá? A pessoa, a parte sua me responde, eu estou em tal ano, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí eu mostro hoje a pessoa para ela. É uma confusão, né? Uma confusão, imagina, como assim eu estou vivendo no futuro, né? A gente é fácil lembrar do passado, mas uma pessoa que está sei lá, em 100 depois de Cristo, imagina que vai chegar 2024, né? Nem sabe contar isso. A gente informa, olha, vocês são uma coisa só, e aí com esta imagem a gente começa a remodelar, a gente começa a ressignificar. A gente percebeu, né, que é possível. Sabe quando você está assustado com alguma coisa, ou então alguém fala assim, ai, pensa não sei o quê. Ou então até eu entendi depois de muitos anos a história da água com açúcar. Tira você daquela frequência. Então quando você pensa numa coisa legal, numa situação legal, você já se sente melhor. Como assim, né? Como é que funciona isso aqui dentro? Isso é o ressignificar. O ressignificar é que intencionalmente você está sentindo aquilo tudo, você está passando por aquilo tudo e você vai escolher uma situação qualquer da sua vida. Você pode até inventar uma situação, Escolha o que você vai pôr que tem uma vibração legal. Então eu sempre peço para as pessoas escreverem uma historinha, montar uma história. Sabe, se não lembrar, lógico, de alguma coisa, de um nascimento de um filho, de um dia que você estava exultante de felicidade, muitas vezes a pessoa está tão se sentindo tão mal com tudo aquilo que não sabe, não lembra na hora. Então eu começo a puxar do campo dela, pela caixa dela, uma situação que de verdade sirva para ela, porque a gente está lendo frequência, né? E aí a gente começa a montar uma escola. Ah, imagina que você está numa época assim, assim, assado, numa festa maravilhosa, todo mundo saudável e feliz, as pessoas da sua família, os seus pais, muitas pessoas já têm os pais que já partiram, a gente traz os pais vivos para a história, vai trazendo alegria, porque eu preciso de imagens, a nossa mente funciona assim, mesmo para uma pessoa que não tenha visão, tá? Funciona com estímulos visuais e sensoriais, eu preciso do sensorial, por isso que uma pessoa que tenha deficiência visual, ela precisa encostar, ela também está trazendo um estímulo para dentro. E a gente começa a criar uma história, tá? Depois que você cria essa história, você se vê na história, que bárbara, nossa, é uma alegria. Pode demorar o tempo que for, tá? Você monta, se você lembrar, mais rápido, né? Mas a gente tem que entrar na história. Sabe, lembrar, que bárbaro, olha, lembro, fulano de tal, minha prima, meu não sei quem. Ai, foi uma alegria, uma farra. E a pessoa começa a trazer para o presente aquela alegria. Porque a gente lembra muito mais de tristeza do que alegria, gente. E a gente teve um monte, né? Vai trazendo, e a gente vai ancorando aquela memória para não ser mais esquecida, para deixar de ser uma memória apenas e ser uma realidade. E aí, só do fato de você estar pensando e colocando essa frequência, você já começa a ressignificar, está dando um outro significado àquele monte de tranqueira que você estava sentindo. Simples assim. Ai, mas será que eu consigo? Então, o que eu fiz? Eu criei, vocês sabem que a gente faz EFT, lembra? Emotional Freedom Technique, é uma técnica de libertação emocional.
E a ferramenta que a EFT me deu, eu criei uma rodada, que a gente chama de rodada porque você passa em diversos pontos. Eu criei uma rodada que ajuda as pessoas se significarem muito mais fácil, porque você vai batendo os meridianos, é o seu próprio corpo, e você vai limpando o seu corpo. Então, todo aquele trabalho que eu aprendi na PNL, eu simplifiquei mais ainda, e estou trazendo para você, eu simplifiquei mais ainda, que é justamente para você tirar de letra. Todas as vezes que, sabe quando você estava tudo certo, tudo bem, de repente, pum, parece que cai. Sabe chave geral, quando puxa e cai a força? Aquilo cai a força. Imediatamente, não importa onde você esteja, você vai chegar aqui. A EFT sempre começa aqui, que é um meridiano que acessa o nosso inconsciente, tá? Mesmo que, nossa, eu estava me sentindo ótimo até agora há pouco e de repente veio esse mal-estar, eu estou me sentindo assim, 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 assado. E você vai descrevendo como você está se sentindo, tá? Assim mesmo, fala tudo. A frase é sua, do seu jeito, não precisa inventar nada. Assim mesmo eu escolho agora mentalizar aquele dia em que eu fui na festa da minha irmã e tava isso, tinha essas pessoas, tinha a comida estava gostosa e vai trazendo aquela alegria, vai trazendo a alegria daquele momento. Tá sentindo isso? Vai trazendo aquela alegria. E aí você vai nesses pontos assim, nossa, que maravilha. Aquele dia que eu estava lá na festa, nossa, eu lembro de tudo, que maravilha. As pessoas, eu lembro do bolo, eu lembro da música, eu lembro dos meus familiares, eu lembro. E você vai batendo nestes pontos que eu estou mostrando aqui para você e falando, vai descrevendo tudo o que você está sentindo. Na hora que você vai sentir que aquilo começa a mudar a sua vibração, imediatamente. Agora imagina, se uma coisa que aconteceu agora, que apareceu, pode estar ligada a um evento do passado e você está ressignificando aqui agora, tá? Faz isso sempre. Ah, eu posso repetir a mesma história para coisas diferentes? Pode. Porque só de você fazer isso que eu estou te ensinando, você está ancorando, você está deixando aquilo lá fácil de acessar. Sabe quando você guarda uma coisa, você não sabe, esqueceu onde largou? Aí você fala, ai, que bom, encontrei, deixa eu deixar aqui em cima que aí eu lembro. É o que você vai fazer com esse pensamento chave. Você vai deixar disponível. Então, sempre que você acontecer, começa a falar que você estava bem, aconteceu isso, aquilo. Agora, isso é fácil para aquela coisa que aconteceu, que pode estar vinculada, mas você está de verdade no seu trabalho, naqueles últimos dias, meses, anos, a vida parece que empacou. Um relacionamento, um trabalho, alguma coisa. Na apometria, eu consigo fazer isso para você? Consegue. Mas se você ajudar fazendo exercício, nunca mais volta. Porque você ressignificou, se pegou aquela sua parte lá do passado, nem sei que ano que era aquilo, você trouxe ela ressignificada. Todos aqueles predicados negativos, a gente positivou e encaixou em você de volta. Pode parecer maluco, mas isso acontece a todo instante. É que a gente não tem quem fale disso e que ensine você a fazer. Então, nesses últimos, sempre batendo aqui, gente, nesses últimos anos a minha vida tá assim, assim, assado, eu já fiz isso, põe tudo para fora, mas sempre aqui. Quando você tá batendo aqui e falando tudo isso, a gente sabe que o verbo que você está emitindo não vai criar realidade, porque você está em circuito fechado. Você só está falando, inconsciente, eu sei que está aí, tá? Eu estou vendo você agora, porque o nosso inconsciente é óbvio, é tudo apagado para a gente, a forma de dizer, mas está tudo guardadinho, a gente não tem acesso. A gente só tem 10% de consciência. O resto é tudo no inconsciente. Então, olha, eu sei que está assim assado, mas nesse instante eu escolho limpar. Então, todas as coisas que você falou, que, é porque o relacionamento isso, então porque o emprego aquilo, eu escolho que
meu relacionamento é ótimo. Nossa, meu companheiro, minha companheira são fantásticos. Encontre predicados onde talvez não tenha, não tem importância. Você vai ressignificar tudo. Conforme você está ressignificando, inventa, cria cenas que aquilo já é uma verdade, que aquilo é uma realidade e está acontecendo. E aí você vem aqui, nossa, é uma maravilha que meu companheiro, minha companheira, ai, nossa, a gente está vivendo uma vida maravilhosa. Tudo que você gostaria, você vai pôr como se fosse agora realidade, aqui embaixo do braço. Ó, vai me acompanhando aqui em cima, vai falando e vai batendo, vai falando e vai batendo, vai falando tudo o que você gostaria de positivo daquela situação. Simples assim. Simples assim. Ai, mas será? Pois é, quando eu fui fazer a primeira sessão, há muito tempo atrás de EFT, eu também achava que não fosse funcionar. Funcionou na hora. E eu me apaixonei por aquilo e eu ensino gratuitamente todo mundo a fazer. Tá? Então, quando você vai ressignificar, você já tem aquela situação estranha, você vai batendo aqui, vai falando tudo que está acontecendo e cada coisa negativa que tem naquela situação, depois você fala, eu escolho limpar e começa a falar as coisas positivas, como se já estivesse acontecendo tudo o que você queria. Isso sim é uma super ressignificação. Muda vidas, muda saúde, muda tudo. Quando eu tive meu câncer, eu fazia isso. Mesmo que eu não saiba como que esse câncer foi se instalar na minha garganta. Assim mesmo, eu me amo, me aceito e me perdoo profundamente, completamente. Eu escolho agora limpar. Eu escolho acreditar em mim, eu escolho acreditar que foi um momento que eu não tinha consciência, que aquilo apareceu, que na verdade eu não sabia por que estava acontecendo. Eu assumo 100% da minha responsabilidade, mas agora eu limpo. Você vai limpar. Você vai, pode chamar ressignificar? Pode. Pode chamar outra palavra, um sinônimo qualquer? Pode. Só não pode nunca usar a palavra não. O nosso cérebro não sabe o que é a palavra não. Então, tudo que você fala, eu não quero, ele entende que você quer e vai te trazer mais, tá? Então, tá fácil para você? Sempre ressignifica. Não deixa aquilo ficar corroendo para você até criar realidade. Joia? Entendeu direitinho? Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Certeza absoluta. Gente, obrigada por hoje. Obrigada por você se dispor a se tratar e se curar e ter uma vida melhor. E o teu pet, vendo você nessa nova frequência, vai ficar muito melhor ainda. Beijo grande no seu coração.